A semana passada, o nosso assunto foi quadriláteros. E eu disse para vocês que os quadriláteros são polígonos. O que são polígonos? Figuras fechadas por retas, né? Os quadriláteros são polígonos, porque são figuras fechadas por retas, e eles possuem 4 lados. Palavrinha quadriláteros, ó, quadri vem de 4, láteros, lado. Os quadriláteros estão divididos em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos paralelogramos. E quem são os paralelogramos? O retângulo, o losango, o quadrado e o paralelogramo qualquer. Além do grupo dos paralelogramos, no grupo dos quadriláteros também temos os trapézios. Dentro dos trapézios, a gente tem trapézio isósceles, trapézio retângulo e trapézio escaleno. E o terceiro grupo dos quadriláteros, que são os outros tipos de quadriláteros, ele é formado pelo quadrilátero convexo qualquer, e pelo quadrilátero não convexo. Quando, né, um polígono é chamado de paralelogramo? Quando ele tem lados opostos paralelos, ângulos opostos congruentes, dois ângulos opostos não suplementares, diagonais que se cruzam em seus pontos médios e lados opostos congruentes. Então, ele tem que ter tudo isso para ele ser um paralelogramo. E a gente viu que dentro desse grupo estão os retângulos. Então, por que que o retângulo ele é um paralelogramo? Vamos colocar lado aqui para ficar mais fácil, ó. A gente tem aqui o lado que vai de A até B, de B até C, de C até D e de D até A, ou A até D, né? Por que que o retângulo ele é um paralelogramo? Bom, o lado AB, que é esse aqui, ó, está do lado oposto do lado DC. E eles são paralelos. Por que que eles são paralelos? O que é um segmento paralelo? Um segmento paralelo é um segmento que está ao lado do outro e vão sempre na mesma direção. Então, eu posso ter segmentos paralelos no sentido horizontal, no sentido vertical
no sentido inclinado, tá? Porém, o que acontece? Suponhamos que tem uma pessoa aqui nessa rua e outra aqui nessa rua. É uma rua ao lado da outra. Porém, ó, essa pessoa aqui, se ela seguir só nessa rua, jamais ela vai encontrar com quem está nessa rua aqui. Então, em momento algum, elas vão se cruzar. Isso é segmento paralelo, tá? Então, ó, jamais esse lado do retângulo vai se encontrar com esse lado do retângulo. Então, eles são lados opostos paralelos. A mesma coisa, ó, acontece com esse lado AD e o BC. São lados opostos paralelos. Então, a primeira coisa que para ser um paralelogramo tem que ter são lados opostos paralelos. Além disso, os ângulos opostos precisam ser congruentes. O que são ângulos opostos? Ó, aqui formou o ângulo A. E o ângulo A está do lado oposto do ângulo C. A gente diz, então, que esses ângulos são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida, tá? Aqui, ó, formou o ângulo B. Se a gente observar, os 4 ângulos do retângulo são de 90 graus, então os 4 são iguais. Então, aqui formou o ângulo B, que é o oposto do ângulo D. Então, eles têm a mesma medida, por isso eles são congruentes. Outra coisa que falou, lados não opostos são suplementares. O que significa isso? Que se eu somar 2 ângulos que não são opostos, o resultado vai ser 180 graus. Então, ó, a gente viu que aqui no ângulo A formou um cantinho do quadrado. O mesmo aconteceu aqui no C, o mesmo aconteceu aqui, ó, no ângulo B, e o mesmo aconteceu aqui no ângulo D. Então, ó, o ângulo A é oposto ao ângulo C, eles têm a mesma medida. Verdade, ó, o A vale 90, o C vale 90, tá? Se eu somar os ângulos que não são opostos, então os ângulos consecutivos, quem são os consecutivos aqui, ó? O B é o ângulo consecutivo do A, porque eles estão lado a lado. O D é o ângulo consecutivo também do A, porque eles estão lado a lado. Assim como o C é consecutivo do B, o D é consecutivo do C, tá? Ângulo consecutivo é aquele ângulo que está um do lado do outro, seguido do outro, tá? Então, se eu somar o ângulo A com o ângulo B, ó, 90 mais 90, 180, certo? Então, já atendeu aí, ó, 3 propriedades. A outra propriedade é que se eu traçar a diagonal de A até C e de B até D, essas diagonais vão se encontrar aqui no ponto médio. O que é o ponto médio? É o ponto que divide as diagonais em partes do mesmo tamanho. Então, ó, essa parte aqui tem o mesmo tamanho que essa. E essa parte aqui tem o mesmo tamanho que essa. Então, elas dividem nos pontos médios, tá? Além disso, os lados opostos são congruentes. Então, o lado AB tem
a mesma medida do lado DC. O lado AD, que é oposto do lado BC, tem a mesma medida do lado BC. Então, por isso que o retângulo é um paralelogramo. Além de todas as propriedades que um paralelogramo tem que ter, o retângulo tem os 4 ângulos internos retos. Então, tem os 4 ângulos internos medindo 90 graus, tá? E as diagonais do retângulo são congruentes. O que significa isso? Que a diagonal de A até C tem o mesmo tamanho, a mesma medida que a diagonal de B até D, tá? Bom, essa é a propriedade do retângulo. Depois do retângulo, nós falamos sobre os losangos. Vou tentar fazer um losango aqui, mais ou menos. Mais ou menos. Então, nós falamos sobre o losango, tá? E aí, qual é a propriedade do losango? Primeira propriedade. Ele, para ser losango, ele tem que ser paralelogramo. Que o losango é um paralelogramo. Vou colocar aqui também os lados dele, ó. A gente tem aqui o lado A, o lado B, o lado C, o lado D. Ele é um paralelogramo, ó, porque o lado AD é paralelo ao lado CB, e são opostos. O lado AB é paralelo ao lado DC, certo? Além disso, ó, esse ângulo é oposto a esse, então eles têm a mesma medida. E esse ângulo é oposto a esse, então eles têm a mesma medida, tá? Se eu traçar a diagonal aqui do losango, elas vão se encontrar no ponto médio. Então, vai... Opa, não pus caneta. Então, vai acontecer o mesmo que aconteceu lá no retângulo, né? Vai dividir a diagonal em partes do mesmo tamanho. Além disso, esse lado AB tem a mesma medida desse lado DC. E o lado DA tem a mesma medida do lado CB. Então, por isso que ele é um paralelogramo. Além das características dos paralelogramos, o losango ele tem característica única dele. E qual é essa característica? Os 4 lados dele são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, tá? E as diagonais do losango, elas são perpendiculares. Aqui no meu desenho ela não ficou perpendicular não, porque o meu losango, né, não fiz com instrumento, não fiz com compasso, essas coisas. Mas o que são retas perpendiculares? São retas, ó, que se encontram num único ponto. Então, aonde que elas se encontram? Aqui, né, no caso da diagonal, ó, encontrou no meio das duas. E aonde elas se encontram, elas formam ângulos de 90 graus. Então, é isso que aconteceu aqui, ó, o que deveria, né, ter acontecido
aqui quando eu tracei a minha diagonal, se eu tivesse feito meu losango certinho. Aqui iria formar ângulos de 90 graus, tá? Além dos retângulos e dos losangos, também são paralelogramos os quadrados. Então, vamos desenhar aqui um quadrado. Aí eu tenho aqui a distância que vai de A até B, de B até C e de C até D, né? Por que que o quadrado, então, é paralelogramo? Ó, porque esse lado é oposto a esse e eles são paralelos. Esse é oposto a esse, são paralelos. Esse ângulo é oposto a esse, eles têm a mesma medida. O mesmo desse que é oposto a esse, ó, tem a mesma medida. Se eu traçar diagonais aqui dentro do quadrado, elas vão se encontrar no ponto médio e vão dividir as diagonais em partes iguais, certo? Esse lado aqui, que é oposto a esse, tem o mesmo tamanho. Esse lado aqui, que é oposto a esse, tem o mesmo tamanho. Então, por isso que o quadrado é um paralelogramo. Além disso, o quadrado tem propriedades únicas dele. Quais são? Ele tem os 4 lados de mesma medida. Então, ele tem os 4 lados congruentes. Ele tem os 4 ângulos internos retos, ou seja, medem 90 graus. As diagonais do quadrado, elas são congruentes. Então, de novo, ó, congruentes é que tem a mesma medida. Então, elas têm a mesma medida. E, além disso, as diagonais do quadrado são perpendiculares. Então, ó, elas são congruentes porque se eu medir de A até C, vai ter o mesmo tamanho da medida de B até D. E elas são perpendiculares porque elas se cruzaram nesse único ponto aqui e aonde elas se cruzaram, formaram ângulos de 90 graus, tá? E aí, o que que a gente descobriu? Que o quadrado, ele tem propriedades nele que pertence aos retângulos e que também pertence aos losangos, né? Quais são? Com relação aos retângulos, ele tem os ângulos retos, medindo 90 graus, e ele tem as diagonais congruentes. Então, a gente diz que o quadrado, ele é um quadrado, ele é um retângulo e ele é um losango. Por quê? Porque a gente viu que os losangos têm diagonais perpendiculares e lados de mesma medida. Mesma coisa acontece com o quadrado, ó. Ele tem todos os lados de mesma medida e diagonais perpendiculares. Então, eu posso dizer que o quadrado, ele é um paralelogramo, ele é um quadrado, ele é um retângulo e ele é um losango. Mas eu não posso dizer que o retângulo é um quadrado. Por quê? Porque o retângulo, ele tem os 4 ângulos medindo 90 graus, mas ele não tem os 4 lados de mesma medida. E ele não tem as diagonais perpendiculares. Então, por isso que um retângulo não é um quadrado. Eu posso dizer que um quadrado é um losango? Por quê? Porque ele tem os 4 lados de mesma medida e tem diagonais perpendiculares. Mas eu não posso dizer que o losango, ele tem, que o losango é um quadrado.
Por quê? Porque apesar de ter os 4 lados de mesma medida, ele não tem as diagonais do mesmo tamanho e ele não tem os ângulos de mesma medida. A gente disse que os trapézios se dividem em trapézio retângulo, trapézio isósceles e trapézio escaleno. Bom, por que o trapézio é um quadrilátero? Porque ele tem 4 lados. Por que o trapézio não é um paralelogramo? Porque a gente viu que para ser paralelogramo, ele precisa ter 2 pares de lados paralelos. Ó, o retângulo. Esse lado é o oposto desse, eles são paralelos. Então, aqui tem um par de lados. Esse lado AD é o oposto do BC, eles são paralelos. Outro par de lados, tá? O mesmo acontece com o losango, ó. O lado DA é paralelo ao BC, o AB é paralelo ao DC. 2 pares de lados. O mesmo com o quadrado, né? Ele tem 2 pares de lados paralelos. Trapézio, então, não faz parte dos grupos dos paralelogramos, porque o trapézio, ele tem apenas um par de lado paralelo, tá? Por isso que ele não é paralelogramo. Para ser paralelogramo, tem que ter 2 pares de lados paralelos. O trapézio tem apenas um par de lado paralelo. E quem são? São as bases do trapézio. Elas são paralelas, tá? E aí, ó, eu disse que a gente tem o trapézio isósceles, o retângulo e o escaleno. Como é que é o trapézio retângulo? Esse carinha aqui é um trapézio retângulo, né? Vou chamar aqui, ó, de A, B, C e D. Essa daqui é a base menor do trapézio, essa daqui é a base maior. Elas estão em lados opostos e são paralelas, tá? Então, como eu falei, o único par de lados paralelos que o trapézio tem são as bases. Por que esse trapézio é chamado de trapézio retângulo? Porque se vocês observarem, ó, aqui formou um ângulo de 90 graus e aqui formou um ângulo de 90 graus. Então, ele é chamado de trapézio retângulo porque ele tem 2 ângulos que medem 90 graus. O trapézio isósceles. Quem é o trapézio isósceles? Bom, ele é um trapézio, né? Porque ele tem um par de lado paralelo. Esse lado é paralelo a esse. E os lados opostos não paralelos, que quem são? Esse e esse, ó. Eles são opostos e não são paralelos. Por que eles não são paralelos? Porque se eu seguir em frente aqui, ó, e a pessoa que estiver aqui nessa rua seguir em frente aqui, ó, quando chegar aqui nesse lugar, elas vão se encontrar. E lado paralelo nunca encontra, tá? Então, é por isso que esses lados não são paralelos. E aí, o que eu tenho a dizer sobre esses lados opostos não paralelos? Que eles têm a mesma medida. Então, se eu medir daqui até aqui, tem o mesmo tamanho que se eu medir daqui até aqui.
Então, os lados opostos não paralelos são congruentes. Isso é a característica de um trapézio isósceles, tá? Ele tem lados lados opostos não paralelos congruentes, certo? E o trapézio escaleno, ele tem todos os lados de medidas diferentes. Então, ó, eu formei um trapézio aqui, né? Essa base menor é paralela a essa base maior, só que a medida dessa base é diferente da medida dessa base, que é diferente da medida desse lado, que é diferente da medida desse lado. Ah, só uma coisinha que eu esqueci de comentar aqui também no trapézio isósceles. Além deles terem lados opostos não paralelos, os ângulos da base têm medidas congruentes. Então, ó, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui é igual a esse. E faltou, para fechar os quadriláteros, a gente falar sobre os outros quadriláteros. Que aí a gente disse que os outros quadriláteros são os quadriláteros convexos e os não convexos. Então, por que que os outros quadriláteros não estão nem no grupo do paralelogramo, nem no grupo do trapézio? Eles têm 4 lados, ó, mas nenhum lado aqui é paralelo ao outro, ó. Esse lado aqui é o oposto desse e eles não são paralelos. Esse lado aqui é o oposto desse e eles também não são paralelos. Então, ele não pertence aos paralelogramos, né? E ele também não pertence aos trapézios. Por quê? Porque ele não tem, para ser paralelogramo, ele teria que ter 2 pares de lados paralelos. E para ser trapézio, ele teria que ter pelo menos um par de lado paralelo. E não são, né? Então, é um quadrilátero convexo, né? Porque nós vimos na explicação da semana passada que polígono era uma figura fechada por segmento de reta e que os polígonos poderiam ser convexos ou não convexos, né? E que os convexos era aquele, ó, que em qualquer ponto que eu tivesse na figura, se eu fosse para outro, eu ia me manter dentro da figura. Então, ó, por isso que esse aqui é convexo. Qualquer lugar que eu tiver na figura, se eu for para outro lado dela, ó, eu vou me manter dentro da figura. Então, esse cara, ele é quadrilátero, convexo, e não é nem paralelogramo, nem trapézio. Por quê? Porque ele não tem lados paralelos, tá? E o quadrilátero não convexo seria, por exemplo, esse aqui seria um quadrilátero não convexo, né? Por quê? Ele não é paralelogramo, ó, porque esse lado aqui não é paralelo aos lados opostos a ele, é a mesma coisa que esse, então ele não é paralelogramo, não é trapézio, porque não tem nenhum lado paralelo, e ele é convexo, por quê? Perdão, não convexo, por quê? Porque se eu estou aqui e quero vir aqui, ó, por exemplo, o que que vai acontecer? Opa! O que que vai acontecer? Eu vou sair de dentro da figura. Então, agora, eu já finalizei a explicação. Nós vamos fazer a correção dos exercícios propostos aí a semana passada. Eu quero que vocês, por favor, peguem aí o caderno do aluno de vocês, volume 2, para a gente poder fazer a correção.
na página 74, se não me engano. Dá uma verificadinha aí, por favor. Bom, a atividade é essa daqui, atividade 4.1. Encontraram aí? Então, vamos lá. A primeira questão aí diz o seguinte: na parede de um museu foi construído um mosaico composto por quadriláteros. O mosaico, ele vamos dizer assim, uma obra de arte que ela é feita juntando pecinhas, como se fosse um quebra-cabeça, né? E à medida que a gente vai juntando essas pecinhas, ela vai formando uma figura, né? No museu, temos aí, ó, na parede, esse mosaico. E aí ele pergunta assim, identifique quais quadriláteros foram utilizados para compor o mosaico. Então, vamos lá. Esse primeiro aqui, ó, é um quadrado, ok? Esse aqui, ó, é um trapézio, né? Porque ele tem bases paralelas e ele tem dois ângulos retos. Então, é um trapézio retângulo. Esse aqui é um paralelogramo qualquer, porque, ó, esse lado é oposto a esse, são paralelos. Esse lado é oposto a esse, são paralelos. Esse aqui, outro trapézio. Esse aqui, retângulo. Esse aqui, outro trapézio, né, de base de 90 graus, de ângulos de 90 graus. Esse aqui, um losango, paralelogramo, trapézio, retângulo, trapézio, trapézio e quadrado. Então, nesse mosaico, a gente encontrou quadrados, retângulos, paralelogramos, losangos e trapézios. Que a gente viu agora há pouco que tudo isso é quadrilátero, né? Esse grupo aqui, ó, dos quadrados, dos retângulos, paralelogramos quaisquer e losangos, pertencem a qual grupo? Aos paralelogramos. E esse aqui pertence aos grupos dos trapézios. Então, os quadriláteros que foram utilizados para compor esse mosaico são os paralelogramos e os trapézios. Agora, na questão 4.2, vocês vão me ajudar. Eu vou falando o nome e o aluno vai me respondendo, tá? Se não souber ou não quiser responder, não tem problema, tá? Mas eu quero que vocês participem. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros, tá? E a gente aprende com o erro mesmo, tá? Então, não precisa ter vergonha, nem medo, nem receio de responder nada, ok? Miguel, então, fala para mim. Essa primeira figura aqui, ó, está vendo aqui a figura na 4.2? Tá conseguindo visualizar Sim. A figura aqui? Tá, então me diz, essa figura aqui, Sim. Ela é o quê? É a figura de quem? É um quadrado, um retângulo, um losango? O que ela é? É um quadrado. Isso. E quais são as características de um quadrado com relação aos seus lados? O que a gente pode falar dos lados de um quadrado? Que tem lados iguais? Isso mesmo, o quadrado tem lados de mesma medida, né? Todos os lados têm a mesma medida.
Ou seja, todos os lados são congruentes. O que a gente pode falar sobre os ângulos do quadrado? Que ele tem todos os ângulos retos? Isso, todos os ângulos retos. Agora, eu quero falar com a Lara. Tá bom. Pronto. Lara, essa figura aqui é o quê? Essa segunda figura? Ela é um retângulo. Ótimo. Qual é a característica do retângulo em relação aos seus lados? Lados opostos são congruentes. Isso mesmo. Ele tem tem lados opostos congruentes. E ele tem dois pares, né, de lados opostos congruentes. Então, é só isso que falta concluir aí, ó. Dois lados opostos. Dois lados, não, dois pares de lados opostos congruentes. Só isso que é bom você complementar aí, tá? E com relação aos ângulos internos dele? Ângulos medem 90 graus, são ângulos retos. Isso mesmo, todos ângulos retos. Parabéns, Lara. Obrigada. Agora eu quero saber do Luiz Miguel. Sim, Luiz Miguel, essa figura aqui, ela é o quê? um trapézio. Exatamente. E esse trapézio aqui, ele é retângulo, isósceles ou escaleno, hein? Eu acho que é o escaleno. Presta atenção aqui, ó, nesse lado aqui e nesse lado aqui. Como é que vai ser o ângulo dele? É, Reto. Então, ele é um trapézio retângulo, tá? Porque ele tem dois ângulos que medem 90 graus. Por isso que ele é um trapézio retângulo, tá bom? Então, quando você tiver que falar se o trapézio é retângulo, isósceles, ou escaleno, a primeira coisa que eu sugiro que você olha, a dica que eu dou, é no ângulo. Se ele tiver ângulo reto, ele é trapézio retângulo, tá? tá. Com relação aos lados, o que a gente pode falar dos lados do trapézio? Quase todos são diferentes. Tá. Mas esses lados, eles são paralelos ou não são paralelos? Dois não são e dois são. Possui dois lados paralelos e dois não paralelos. Isso. Então, a gente pode concluir que ele tem um par de lados paralelos. Certo? E quanto ao ângulo, o que a gente acabou de falar? Possui dois ângulos retos. Exatamente. Dois ângulos retos. Muito bem. Valeu, Luiz Miguel. Pablo, tá me ouvindo? Tô. Chegou a sua vez. Qual é essa figura aqui? Essa. Esqueci o nome. Esqueceu? Losango. Losango, tá? Losango. Losango. O que acontece com os lados do losango? São a tamanho, ó. Esse lado. São iguais. Isso. O losango tem os quatro lados congruentes, ou os quatro lados de mesma medida. E com relação aos ângulos? Tem 4 ângulos. Ele tem 4 ângulos. Ó.
A gente tem aqui um losango, certo? Certo. E aí eu quero saber com relação aos ângulos dele. Se você observar, esse ângulo aqui, ó, que eu tô fazendo de pretinho, e esse aqui, tem a mesma abertura? Você acha que eles são do mesmo tamanho? Sim. E esse aqui, e esse aqui, ó. Sim. Então, o que a gente conclui? Esse aqui, ó, se a gente observar, tá vendo que ela é uma abertura maior do que esse que eu fiz aqui, ó? Então, ele não tem os 4 ângulos de mesma medida, mas ele tem ângulos opostos de mesma medida. Então, ó, esse ângulo aqui é oposto a esse, e a gente viu que ele tem a mesma medida. Esse ângulo aqui é oposto a esse. E a gente viu que ele tem a mesma medida, tá? Então, com relação aos ângulos do losango, a gente diz que tem ângulos opostos congruentes, ou seja, de mesma medida. Valeu? Obrigada, tá? Mas vamos fazer o próximo, Miguel? Vamos lá, me ajuda no próximo. Essa outra figura aqui, Tá. ó, ela é o quê? Essa. Um paralelogramo. Exatamente, ela é um paralelogramo. E o que a gente... É um paralelogramo qualquer, inclusive, né? E o que a gente pode falar sobre essa figura aí, com relação aos lados? Que tem dois par de lados. Não, dois par de lados paralelos? Isso, e além deles serem, né, os dois pares serem paralelos, eles têm a mesma medida, tá? Então, a gente pode escrever assim, ó, que tem dois pares de lados opostos, né? Porque esse lado é oposto desse, eles são paralelos e eles têm o mesmo tamanho. Opostos, paralelos, de mesma medida, ou congruentes, tá? Podem escrever congruentes. E com relação aos ângulos, o que a gente pode falar sobre eles? Tem ângulos diferentes? Imagem de um paralelogramo qualquer, ó. O que a gente observa? Que esse ângulo aqui, ó, é oposto a esse. Eles têm a mesma medida, certo? E esse ângulo aqui, ó, é oposto a esse. Eles têm a mesma medida, né? Porque se ele é paralelogramo, ele tem ângulos opostos de mesma medida. Porém, se a gente observar, ó, aqui a abertura ela é mais fechadinha. Já aqui, ó, a abertura ela é mais aberta. Então, o ângulo A e o ângulo C são ângulos agudos, ou seja, são ângulos que medem menos que 90 graus. E o ângulo D e o ângulo B são ângulos obtusos, que medem mais que 90 graus, tá? Então, ó, o que eu concluo aqui? Que o ângulo A é o oposto do C, tem a mesma medida. O ângulo B é o oposto de D, tem a mesma medida. Posso afirmar aqui, ó, que como esse ângulo é o oposto desse, eles têm a mesma medida.
e esse ângulo é o oposto desse, eles têm a mesma medida. Então, com relação a esse paralelogramo, eu posso afirmar que ele tem ele tem ângulos opostos congruentes. Então, os opostos congruentes. Atividade 5 diz o seguinte: explorando quadriláteros. Analise os quadriláteros a seguir. Então, a gente tem aqui o quadrilátero 1, o quadrilátero 2, o quadrilátero 3 e o quadrilátero 4. E aí ele pergunta assim: dos quadriláteros desenhados, quais não têm lados paralelos? Luiz Miguel, é o 1, o 2, o 3 ou o 4 que não tem lado paralelo? É o 4. Exatamente, muito bem, parabéns. Lara, indique qual deles tem apenas um par de lados paralelos. O 4. O 4 não tem. Ó, se eu seguir aqui, ó. Se eu seguir aqui. É verdade. Se eu seguir para cá e eu seguir para cá, ó, vai chegar um momento que a gente vai se encontrar. Então, o 4 não tem. O Luiz Miguel até respondeu aqui, ó, que ele está nos que não tem lados paralelos. Então, qual desses 3 aqui, ó, que tem apenas um par de lado paralelo? O 3? Ó, esse lado é paralelo a esse, não é? Sim, E esse lado é paralelo desse? também. Então vai ser o número 1. Exatamente. É só o trapézio que tem um par de lado paralelo, tá? Depois, indique quais deles têm 2 pares de lados paralelos. Agora ficou na cara, né? Agora é o quadrado, né? Que ele tem esse lado paralelo a esse e esse lado paralelo a esse. E o losango, que acontece a mesma coisa. Então, a figura 2 e 3, tá? Sim. E agora, a última questão aí é a seguinte, pessoal. Os quadriláteros a seguir foram organizados segundo um critério. Descubra qual foi esse critério. Escreva um pequeno texto explicando essa organização. Eles colocaram aqui, ó, que todo mundo que está aqui dentro é um paralelogramo, né? O retângulo, o quadrado, o losango e o paralelogramo qualquer. Por que que eu posso afirmar que todo mundo que está aqui é um paralelogramo? O que vocês acham? Qual que é os paralelogramos? Isso. Por que você acha que ele é paralelogramo? Qual que é a característica principal? Os ângulos. Mas os ângulos das 4 figuras aqui têm a mesma medida? Não todos. E também podem ter pegado pelo fato delas ser paralelos, os lados. Os 2 lados ser paralelos. Exatamente isto. A principal característica é que eles têm 2 pares de lados paralelos. E os trapézios? Eles têm 2 pares de lados paralelos? Não. Quantos pares ele tem? Ou ele não tem lados paralelos? Possui um lado de pares paralelos. Isso, ele tem um par de lados paralelos. E os outros quadriláteros? Tem lados paralelos? Não tem nenhum lado paralelos.
Exatamente. Não possuem lados paralelos. Muito bem, pessoal. Finalizamos a correção dos exercícios que foram propostos na semana passada. E aí, quero agradecer muito a participação de vocês, tá? Dizer que a semana que vem temos aula online novamente, espero que vocês participem. Para a semana que vem também tem atividade nova no blog,